Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 31 de março do ano 2021. No livro do Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim: vou ler o 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. O quarto selo do Apocalipse, então, ele fala do cavalo amarelo. E esse cavalo amarelo, ele vai matar a quarta parte dos habitantes da terra. Quarta parte. E nós sabemos, meus irmãos, quem estuda a escatologia sabe muito bem que os selos do Apocalipse são pós-arrebatamento da igreja. O anticristo, ele se manifesta no capítulo 6 do Apocalipse. E a igreja, ela é retirada da terra no capítulo 4 do Apocalipse. Portanto, os selos do Apocalipse, as trombetas do Apocalipse e as taças da ira de Deus, elas são pós-arrebatamento. Então, eu queria trazer essa mensagem hoje porque tá tendo um comentário aí na internet, muitas pessoas dizendo que o quarto cavalo do Apocalipse está solto no mundo. A pergunta é, como que o quarto cavalo do Apocalipse está solto se ainda não abriu nem o primeiro selo do Apocalipse? Deus não é Deus de confusão. Se a igreja ainda não foi arrebatada, se nós ainda estamos no tempo da graça, se nós ainda estamos no ano aceitável do Senhor, como que já começou o juízo do quarto cavalo do Apocalipse? Preste atenção, meus irmãos. Os juízos de Deus, eles são pós-arrebatamento. Como que o quarto cavalo já está aí matando? Estão dizendo que o espírito da morte está no mundo, está matando pessoas. O espírito da morte, ele não tem nada a ver com o quarto cavalo do Apocalipse. Pelo contrário, o espírito da morte, ele entrou no mundo. Não foi com esse problema que está acontecendo agora. Não foi com esse problema. Eu não posso falar o nome aqui, mas você sabe o que eu estou falando. Esse problema que já tem 1 ano e 3 meses que surgiu no mundo. Esse problema que já matou muitas pessoas. Mas esse problema não é o quarto cavalo do Apocalipse. O espírito da morte não entrou com esse cavalo. O espírito da morte, ele entrou no mundo no momento em que Adão e Eva pecou ali no Jardim do Éden. Ali entrou a morte no mundo. Então é muito simples da gente entender isso. Eu vou ler aqui a estatística para vocês verem como que a coisa funciona. Olha aqui, está dizendo aqui que o quarto cavalo, ele vai matar a quarta parte da terra depois do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja. É muito simples. É só você fazer o cálculo aí. Você pega 7 bilhões de pessoas hoje, o mundo hoje tem aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Você pega 7 bilhões e faz essa conta aí. Então o quarto cavalo do Apocalipse, ele vai matar a quarta parte de 7 bilhões de pessoas, mas lá na grande tribulação. Não é agora. Nós ainda estamos no ano aceitável do Senhor. O espírito da morte não é o quarto cavalo do Apocalipse. O espírito da morte é exatamente, ele entrou no mundo no dia em que Adão e Eva pecou. Aí entrou o espírito da morte no mundo. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem em uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Então, presta atenção na estatística, meu irmão. Olha aqui, no mundo, atualmente no mundo, morre 85 milhões
536 mil pessoas por ano. Vou repetir, no mundo morre 85 milhões 536 mil pessoas por ano. A cada mês no mundo morre 7 milhões 128 mil pessoas por mês morrem no mundo. A cada dia no mundo morre 237.600 pessoas por dia. Então a morte é iminente. A morte é iminente, ela pode acontecer a qualquer momento na nossa vida. 237.600 pessoas morrem por dia no mundo. A cada uma hora no mundo morrem 9.900 pessoas por hora. 9.900 pessoas por hora. A cada minuto no mundo, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, morre 165 pessoas por minuto no mundo. E a cada segundo, para você ter uma ideia, a cada pontinho daquele do relógio, a cada tic-tac daquele, tic, 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 a cada pontinho daquele, morre 3 pessoas por segundo. Para você ter uma ideia, aqui na minha cidade, é uma cidade de mais ou menos de 400 mil pessoas. Anápolis, Goiás, tem mais ou menos 400 mil pessoas. E outro dia eu fazendo uma pesquisa aqui em um cemitério aqui, o coveiro me disse que aqui em Anápolis tem 3 cemitérios aqui. E o coveiro me disse o seguinte, que todos os dias em Anápolis são sepultadas 15 pessoas nos 3 cemitérios. O que dá uma margem de 15 vezes 3, né? Vai dar uma margem de 450 pessoas por mês. Só aqui na minha cidade que morre 450 pessoas por mês. Então, o espírito da morte, ele está no mundo. Ele está no mundo desde que Adão e Eva pecou. Aí as pessoas fazem essa confusão, dizendo que o espírito da morte passou, né, vai passar, que vai matar meio mundo de gente. Houve até profecia dizendo que o espírito da morte ia passar no dia 30. Tá morrendo gente, tá morrendo. Aumentou um pouco, aumentou por causa desse problema que eu não posso falar, né? Aumentou. Mas o espírito da morte, ele não é o cavaleiro do cavalo amarelo, não é. Então nós não podemos fazer essa confusão com o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele tem uma linha divisória e nós devemos respeitar essa linha divisória. Todo estudante do Apocalipse, ele tem que observar o capítulo 1, versículo 19 do Apocalipse. Aqui tem uma linha divisória, meus irmãos. Já tem gente aí que já abriu os selos do Apocalipse, outros já tocaram trombetas do Apocalipse, outros já despejaram a taça da ira de Deus. O povo está muito adiantado, o povo está passando o carro diante dos bois. A igreja ainda está na terra, nós ainda estamos no ano aceitável do Senhor. Nós estamos ainda na era da graça, nós estamos no tempo da graça. Mas as pessoas fazem uma salada, fazem uma confusão com o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 19, ele tem uma linha divisória. E nós devemos de respeitá-la. Olha o que diz aqui. Escreva as coisas que tem visto. Vírgula. Preste atenção na vírgula. Escreva as coisas que tem visto. Isto é o capítulo 1 do Apocalipse. E as que são. É o capítulo 2 e o 3 do Apocalipse. A segunda divisória do livro. Ou seja, as 7 igrejas da Ásia. Isso é uma explicação geográfica. Essa região fica na Turquia hoje. Mas também representa os 7 tempos da igreja, desde a ascensão de Jesus, que era a era de Éfeso, até o dia do arrebatamento, que é a era de Laodiceia. Nós estamos vivendo exatamente no livro do Apocalipse, na era de Laodiceia. Onde nós estamos no Apocalipse? Nós estamos no capítulo 3, no versículo 14, a era da Laodiceia. Então a primeira parte é o capítulo 1, a segunda parte, e as que são, é o capítulo 2 e o 3, e as que, presta atenção meu irmão, e as que depois dessas hão de acontecer. Ou seja, as coisas que aconteceriam na terra depois que a igreja for arrebatada. E as que
E as que depois dessas vão de acontecer. É o capítulo 4 em diante do Apocalipse. Depois, aí o capítulo 4 vai confirmar, a Bíblia se interpreta. Essa é a regra de hermenêutica. Nós não precisamos ficar batendo cabeça com as escrituras, não. As escrituras se interpretam. Olha aqui, depois dessas coisas, o capítulo 4 começa dizendo assim, depois dessas coisas. Que coisa? Depois da última igreja na terra. Aí acontece o arrebatamento de João, no capítulo 4, que tipifica o arrebatamento da igreja. Então o capítulo 6 do Apocalipse, ele é pós-arrebatamento. O anticristo, ele é depois do arrebatamento. O anticristo, ele não se manifesta com a igreja na terra. Então esse problema que está acontecendo no mundo atual, que já tem 1 ano e 3 meses, não é o cavaleiro do cavalo amarelo, não é o quarto cavalo ainda. O que está acontecendo hoje é apenas um prenúncio do que ainda está por vir. Se a coisa está difícil hoje, imagine depois que a igreja for arrebatada. Imagine depois que o anticristo começar a governar o mundo. Então, não tem nada de espírito de morte passando, matando pessoas nas madrugadas. Não tem nada disso. O espírito da morte, ele entrou no mundo quando Adão e Eva pecou. E ele já está no mundo. Há quantos anos? Nós herdamos isso, essa sentença de morrer por causa do pecado de Adão e Eva. A morte, ela é iminente. Eu posso morrer agora. Nós não sabemos. Eu posso sofrer um infarto e morrer agora. Então, meus irmãos, vamos ter coerência, vamos ter cuidado com vídeos que você vê na internet. Tome cuidado. Oséias 4,6 diz assim, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Há muita falta de conhecimento nesses últimos dias. E esses vídeos aterrorizantes, esses vídeos que perturbam a igreja, ele tem acabado com o evangelho, ele tem trazido escândalo para o evangelho. A minha preocupação, como diz o pastor Otto, a minha preocupação é com os neófitos, é com as pessoas que não conhecem as escrituras, é com os novos convertidos que estão perturbados, que não conhecem. Tem muita gente perturbada nesses últimos dias. Não, aquele que estuda a Bíblia, aquele que é um teólogo e um erudito, não vai cair nessas balelas não vai cair nessas heresias não. Quem está caindo nisso são pessoas neófitas, pessoas que gostam de andar atrás de revelação e profetada. Esse povo que anda atrás de profetada e revelação serão presas do espírito do engano nesses últimos dias. Eu fiz um seminário em 91 sobre um movimento, que você sabe qual é o movimento que eu estou falando. E o pastor que deu o seminário, ele falou a seguinte frase: sinais e prodígios serão o fator básico para enganar, para o espírito do anticristo enganar as pessoas nos últimos dias. Ele ia realizar, esse espírito ia realizar sinais e prodígios nos últimos dias. Então, todos aqueles que correm atrás de sinais serão enganados pelo espírito do anticristo nesses últimos dias. A Bíblia diz que nós não temos que correr atrás de sinais. Pelo contrário, as escrituras ensinam o contrário. Os sinais seguirão aos que crerem. Não é eu que tenho que correr atrás do sinal, é o sinal que segue os que crê. Mas todos aqueles que vão atrás de sinais, que vão atrás de profetada, que vão atrás de revelamento, vai cair no espírito do engano nesses últimos dias, conforme 1 Timóteo capítulo 4. Nos últimos dias, lá está dizendo, 1 Timóteo capítulo 4, nos últimos dias, muitos dariam ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Isso tem se cumprido, meus irmãos. Então tome cuidado com tudo aquilo que você vê na internet. A internet é terra de ninguém. Tome cuidado, meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.